Bom dia, turma. Vamos para o módulo 16, perpendicularidade, objetos de conhecimentos, conceitos primitivos, quer dizer, ponto, reta e plano, retas perpendiculares, distância de um ponto a uma reta, mediatriz de um segmento de reta. Então vamos para a aula. Perpendicularidade. Então, começando, conceitos primitivos, o ponto, a reta e o plano. A geometria foi construída com base na ideia de três conceitos primitivos, o ponto, a reta e o plano. Os conceitos primitivos recebem esse nome porque não têm definição. Podemos representar apenas as noções que temos deles, já que são conceitos abstratos. Então, o ponto. Podemos representar o ponto por um pingo de giz no quadro, um pingo de caneta no caderno ou um grão de areia na praia. O ponto adimensional, ou seja, não tem dimensão. Designamos um ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Observe o exemplo ao lado, os pontos A, B e P. Então, quer dizer, isso aqui são os pontos e a letra é o que representa cada um. Então, temos aqui três pontos, tá? Quaisquer, poderia ser até outras letras, se quisessem, tá? E a representação, qualquer pingo que você faz é um ponto. Reta. Podemos imaginar uma reta como uma faixa de acostamento de uma rodovia retilínea. A reta pode ser entendida como um conjunto de infinitos pontos alinhados na mesma direção nos dois sentidos. Ela é unidimensional, só tem uma dimensão, e desenhada por pontas de seta para os dois lados. Podemos designá-las de duas formas: por uma letra minúscula, o nosso alfabeto, quer dizer, qualquer linha que você faça que seja reta já é chamada de reta, ou retilínea, né, que a palavra significa reta, ou por dois pontos distintos com uma seta dupla em cima, que pertençam à reta AB, ou simplesmente AB com tracinho e duas pontinhas de seta do lado. Então tá aqui a reta que tem dois pontos, A e B. Observação. A reta é um conjunto que possui subconjuntos, semi-reta e segmento de reta. Tá? Então, nesse caso aqui do primeiro, nós chamamos de semi-reta. Tá? Se eu pegar aqui, ó, do A até a setinha, é uma semi-reta. Do B até a setinha é uma semi-reta. Chamamos de segmento AB ou AB com tracinho o subconjunto da reta com o início A e o fim B. Então, toda vez que a gente começa num ponto e termina num outro ponto, é um segmento de reta. E chamamos de semi-reta AB ou simplesmente AB com tracinho e a setinha apontando para um lado, o subconjunto da reta com início no A, no sentido para B, e não tem fim. Quer dizer, começou no A e não tem fim, por causa da pontinha da reta. Quer dizer que ela continua. Ou poderia ser somente B,
e em diante. Chamamos de segmento BA ou simplesmente BA com tracinho da seta em diante depois do A, o segmento de reta com início B, sentido para A e não tem fim. Então, começou em B e passou pelo A e continua reta. Então, esse formato aqui representa uma semi-reta, só que de B para A. O de cima era de A para B. Plano. O plano pode ser imaginado como um conjunto de infinitos pontos que compõem uma parede lisa retangular, de comprimento e larguras infinitas. O plano é bidimensional e é designado por uma letra minúscula do alfabeto grego, para não ser confundido com as retas. Observe o exemplo abaixo. Então, quer dizer, esse retângulo aqui é o plano. O alfa aqui é a letra que representa ele. E aí dentro dele eu tenho uma reta R e tenho um ponto P. Repare que no plano alfa, que é o conjunto, contém a reta R, o subconjunto do plano, e o ponto P, que é um elemento, pertence a alfa. Na língua matemática, escreve P pertence a alfa e R está contido em alfa. Posição relativa entre duas retas. Duas retas podem estar no mesmo plano ou em planos distintos, quer dizer, diferentes. Quando estão no mesmo plano, dizemos que as retas são cloplanares. E quando estão em planos distintos, dizemos que são reversas. Vamos analisar cada caso separadamente. Retas cloplanares são retas contidas no mesmo plano. Nesse caso, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Paralelas são retas coplanares que não possuem ponto em comum, ou seja, elas não intersectam, quer dizer, elas não se cruzam. Como o caso aqui, dentro do plano, tem duas retas paralelas, andam na mesma direção, mas nunca se cruzam. Retas concorrentes são retas coplanares que possuem um único ponto em comum ou que se intersectam em um único ponto. Quer dizer, no caso, para ser concorrente, elas têm que se cruzarem e tem que ter pelo menos um ponto em comum. No caso aqui, elas se cruzaram e tem o ponto A. As retas que se intersectam em mais de um ponto são chamadas de coincidentes, pois se duas retas tiverem mais de um ponto em comum, significa que terão todos os pontos coincidentes. Retas reservas. Duas retas são reversas, quer dizer, quando não são contidas em um mesmo plano ou, em outras palavras, quando não existe um plano que contenha as duas simultaneamente. Então, observe. Então, eu tenho aqui o plano alfa, tenho a reta S e uma reta que passa por ela, mas tem parte lá fora, quer dizer, ela não está totalmente dentro da reta, do plano. Então, essa reta aqui, eu não posso dizer que está
dentro desse plano, que ela só passa pelo plano. Ela tem parte dela fora do plano. Sendo assim, por essa consequência, elas não terão pontos em comum, porque estão separadas e a outra tem parte fora do plano. Retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando forem concorrentes, quer dizer, se cruzam e forem entre si formarem entre si 4 ângulos que medem 90, ou seja, 4 ângulos retos. Então, para ser perpendicular, vai ter que ter um cruzamento, tendo pelo menos um ponto em comum, e nesse ponto em comum, em torno dele, formar 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Então, temos aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Ó, um L, um L, um L e outro L. Então, 4 pontos retos. Distância de um ponto a uma reta. A distância de um ponto a uma reta é a distância entre o ponto considerado e sua projeção ortogonal sobre a reta. Observe a figura ao lado. Então, temos aqui uma reta e nele, no meio, temos um segmento. Esse segmento fez um ângulo de 90 graus. A distância do ponto A até a reta M, quer dizer, daqui até aqui, né? Ou daqui até aqui, A e M, é a mesma distância do ponto A até o ponto A1. Então, daqui a aqui é igual daqui a aqui, que é a projeção ortogonal de A sobre a reta M. Essa definição se dá pelo fato de que essa ser a menor distância possível, ou seja, a menor distância do ponto A algum ponto da reta M é D. Então, quer dizer, distância de AM é igual à distância de A para Azinho, A1. É a mesma distância. Distância entre duas retas paralelas. A distância de duas retas paralelas, M e N, essas duas, é igual à distância entre um ponto de uma reta a outra reta. Observe. Então, daqui a aqui, é a mesma distância daqui a aqui e daqui a aqui. Daqui a aqui e daqui a aqui. A distância D entre as duas retas M e N é igual à distância entre o ponto A de N e a reta M. Então, quer dizer, daqui a aqui é a mesma distância daqui a aqui. Perceba que podemos escolher qualquer ponto na reta N. Isso ocorre porque, independentemente do ponto que escolhemos, a distância D será igual. É o mesmo que dizer que a reta M e N estão sempre à mesma distância entre si, pois são paralelas.
mediatriz de um segmento de reta. A mediatriz de um segmento AB é o conjunto de pontos do plano que equidistam os extremos entre si, quer dizer, distância em comum aos pontos, né, as pontas do segmento AB. Então, observe. Então, aqui estou o A e tenho o B. Tá? E aí eu tenho os segmentos até chegar a ele. A até B. Ou segmento. Então, a gente pode ter essa distância. Eu posso ter essa distância. Posso ter essa distância. Tá? E aí o que acontece? No meio a gente traça uma reta, que é a reta mediatriz, a reta R, tá? Por pertencer, ela pertence ao P1, P2, P3, pertence a ela, tá? E podendo até criar mais distâncias, aonde vai mostrar que o lado de cá é o mesmo de cá. Por isso a palavra equidistante. São distâncias com mesma medida. Ó, essa medida aqui é igual a essa é igual a essa é igual a essa aqui é igual a essa. Por isso a palavra mediatriz, média, metade, tá? Ela passa na metade de A e B. Note que AM é igual a BM. Portanto, M é o ponto médio de AB. Assim, traçamos uma reta que passa por todos os pontos equidistantes de A e B. Obteremos a mediatriz do segmento. Desse modo, podemos dizer que mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular a esse segmento. Exercícios. Questões do livro. Página 265, questões do 1 ao 4 e 266, questões do 5 ao 7. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Um abraço a todos e até a próxima.